Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Agora é a hora do programa Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Boa noite a todos os ouvintes da Canabrava FM e boa noite também aos ouvintes do programa Espiritismo no Ar. Mais uma vez é com muita alegria e muita satisfação, transbordando assim com um sorriso nos lábios, que nós estamos aqui hoje para transmitir o 34º programa Espiritismo no Ar. Estamos hoje com um convidado aqui, muito especial, né? Ele daqui a pouco vai fazer as suas considerações, vai se apresentar, mas todo mundo já o conhece, né? Mas é especial. E aí, Renê, boa noite. Boa noite, Ailton. Boa noite, da FM. Boa noite, internautas, irmãos aqui presentes. Messias. Que possamos, nesta tarde de hoje, aprender e, quem sabe, ensinar um pouco. Paz e saúde para todos e vamos à luta. Boa noite, nosso convidado aí, Mesquita. Boa noite, e de especial somos todos nós, né? Pois somos filhos de Deus. Né? E hoje com um tema, né, que nos traz muita reflexão, difícil de entender, de compreender, mas nós vamos tentar passar os ensinamentos do Cristo, né? Boa noite, queridos internautas, queridos ouvintes da Rádio Canabrava FM, queridos companheiros aqui da mesa, né? É uma grande alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para tratarmos dos temas do Evangelho do Cristo e podermos refletirmos juntos, né? Trazer todos nós a uma reflexão ao nosso alcance, mais profunda que esteja ao nosso alcance, para que fomente dias melhores para todos nós. Muita paz. Boa noite, internautas, boa noite os ouvintes da Canabrava FM, os colegas presentes e a presença do nosso gigante aí presente, o nosso Mesquita. É um prazer tê-lo conosco e, desde já, um tema realmente que instigante, nos convoca a uma reflexão como as nossas atitudes. Vamos estudar juntos e aprender juntos esse tema tão importante para nós. E registrar aqui a ausência hoje de três irmãos nossos, né? Que estão já em atividades, né? Já está justificada a ausência, né? De Oswaldo, Rene e David. E prodígio. Registrar a presença do nosso colaborador, do nosso grande amigo aí. Mesquita. Nosso grande amigo Theo aqui, que... Grande Colaborador especial. Colaborador especial, exato. Boa noite, Theo. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem, tudo legal. Começando Então, mais um Espiritismo no ar, né? Isso. graças a Deus, tentando de alguma forma esclarecer as mentes das pessoas e colaborar de alguma forma assim, né? Trazer o conhecimento na visão espírita desse tema tão interessante, né? Tão interessante, que nos deixa às vezes uma pulga atrás da orelha e de antemão a gente fica pensando nesse tema e ouve por aí muitas vezes as pessoas se afastarem um pouco dessa proposta, né? Que é amar os nossos inimigos. Que tarefa difícil, né? Então o tema de hoje é como amar os inimigos na visão espírita. E eu acredito que a visão das religiões, porque ela parte do código universal da lei de Deus, né? Então a visão das religiões, ela se corrobora umas com as outras quando se trata desse tema, como amar os nossos inimigos. Renê, é possível amar um inimigo? Aquele que lhe aferroou, aquele que traiu, que amar tirou o seu é couro, algo muito profundo. que tirou tudo de você, lhe deixou no chão. É possível?
Possível é, mas é muito Porém- difícil. Porém difícil, né? Porque remete à condição de você esquecer e perdoar, né? Mas nós, enquanto criaturas humanas, nos deparamos com situações que muitas vezes a gente acha que não tem condição. Obviamente é difícil a gente manter um contato com o inimigo, porque a gente sabe que naquele momento é alguém que nos prejudicou, né? E ao nos prejudicar, a gente vai criando do nosso universo emocional aquela resistência, né? Mas como a doutrina dos espíritos ela é clara e objetiva, ninguém é vítima à toa. Não existe acaso, né? Não existe acaso. Então, se algo aconteceu entre a minha pessoa ou a pessoa de qualquer um com outro, é porque houve uma concorrência e uma reciprocidade, né, da ação. Basta que a gente comece a entender isso. Agora, como eu disse, é difícil, mas se você fizer uma retrospectiva e entender a temática espírita, nós vamos tentar, pelo menos naquela encarnação ou na encarnação atual, conviver com esse inimigo, de grande desafio, né? Porque provavelmente vai ser um inimigo da atual encarnação, porque nós esquecemos a anterior dessa, né? Mas se nós partirmos do princípio de que não podemos revidar, né? Não podemos dar pedra com pedra, temos que dar pedras com flores, nós vamos exercitar esse poder de perdão e quem sabe lá na frente vamos trazer esse inimigo para o nosso seio e tornarmos amigos, né? Agora, o primeiro caminho é orar por ele, que nos flechou, e pedir a Deus e aos bons espíritos que nos dê a maturidade, a consciência e principalmente a sabedoria de enfrentar os problemas que porventura possa acontecer no convívio com esse suposto inimigo. É o único caminho, não revidar e tentar envolvê-lo de luz, de paz e nos envolver também para que possamos ter força suficiente para enfrentar tanta dificuldade que se trata na questão da convivência com os inimigos. Então já é uma forma aí que René traz de amenizar, né? Ou de diminuir as dores do futuro, né? Ou de remir qualquer embaraços, né, que já ocorreram outrora e que nessa vida se apresentam como verdadeiros inimigos, algozes, né? Então nós temos, na verdade, quando nos confrontamos ou defrontamos, né, com essas pessoas, é um sinal de bondade da espiritualidade. É um sinal de misericórdia por parte de Deus, porque Ele nos traz a oportunidade de sanarmos as diferenças, né, de nos amarmos. Mas se não for possível nos amarmos nesta, pelo menos tentamos não apimentar mais ainda o ódio, né? Não prejudicando mais ainda, porque cada vez que a gente prejudica, mais ocorrerá a somativa dos débitos, que não ficarão impunes, obviamente, hipótese né? nenhuma, né? Verdade. Mesquita, Todos. Vamos lá. Observe como Deus é maravilhoso. E esse ponto, se a gente pode amar os nossos inimigos, parte do pressuposto da evolução moral do ser humano. Lá no Velho Testamento, nós encontrávamos olho por olho, dente por dente. Veio Jesus e disse: amai-vos os vossos inimigos e orai por aqueles que te perseguem. Então, a proporção, nós estamos em condições de amá-los? Eis a questão. Porque eu posso dizer hoje, estou, amanhã eu vou estar em prova e não faço. Então é complicado, como disse René. Mas nós temos que trabalhar o nosso eu, a nossa questão moral, porque somente com a moral do Cristo é que nós podemos fazer esse exercício. Porque Jesus disse isso, porque a elevação moral dele, nenhum ser humano ainda vivente na Terra conseguiu chegar. Mas ele disse: fazei tudo o que eu fiz e muito mais. Se a gente seguir os passos do Cristo, digo mais,
se nós pedirmos a eles que nos permita ficar ao lado dele, é melhor do que seguirmos seus passos, é ficar ao lado dele. Nós vamos estar muito mais fortes para podermos perdoar e amar esses nossos inimigos, que, diga-se de passagem, são mais equivocados do que inimigos. E os grandes amigos, na verdade. Com certeza, é interessantíssimo. Cada colocação dos queridos irmãos aqui presentes nos faz refletir acerca do tema, né? E da importância do exercício. Na realidade tem que ser um exercício diário, começando com a busca do conhecimento de si mesmo, lutar contra os nossos melindres provenientes do orgulho, do egoísmo, que é filho do mesmo orgulho. E a luz da doutrina espírita nos traz algo muito importante que o querido irmão Ailton também acabou de citar, da importância da reconciliação, né? Da importância da reconciliação enquanto estivermos no caminho. Como tem lá no Evangelho, reconciliai-vos com os vossos adversários enquanto estiver com eles no caminho. E é uma bênção a misericórdia divina nos permitir nos reencontrarmos para poder sanarmos os nossos equívocos cometidos, substituindo-lo pela fraternidade, pelo sentimento de fraternidade, de solidariedade, pelo entendimento de irmandade uns com os outros. E a importância é de que, justamente como citou o irmão Ailton, é de não agravarmos mais ainda os equívocos já cometidos outrora, né? E a doutrina espírita nos traz ali o véu do conhecimento, tira o véu do desconhecimento, da ignorância, e nos abrilhanta, nos trazendo de uma forma raciocinada os porquês, ou melhor dizendo, os paraquês das situações que vivenciamos quando, por exemplo, despertamos antipatias por outrem aparentemente inexplicáveis, ou simpatias também. Mas como estamos falando de adversários, né, de inimigos que na realidade são irmãos como nós outros, em muitas circunstâncias nos permitimos estar equivocados quando não praticamos o bem, quando não damos o exemplo, né? Então, quando a gente para começar a refletir, a reflexionar, fazer um autoburilamento diário, como disse o grande Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, é o primeiro passo, e é o passo inicial que deve ser cotidianamente exercitado. O exercício, o estudo de si mesmo, o estudo das atitudes que cometemos, o que estamos ainda pendendo como equívoco, como má inclinação, como má tendência, né? Tudo isso nos facultará a compreensão dos nossos defeitos quando se apresenta no irmão. E aí nós às vezes temos aquele sentimento de inimizade, né, de antipatia. Quando a gente busca esse sentimento de compreensão, a gente consegue perceber que nós simplesmente estamos plasmando no outro os nossos erros. Então devemos procurar realmente o exercício para que se sinta, se vivencie que é possível sim amar aqueles que se encontram como adversários do caminho. Francesco. Diante dessas feras, um psicólogo, outro aqui, um professor, e eu me sentindo areia no sapato. Depois de tanto falar. Não diga isso. Pequenininho como sou, mas aqui a gente analisando, vendo o seguinte: amar o inimigo é possível na visão espírita? E como é? A gente diz é difícil? Não é. Porque o exercício é que vai fazer ser prático. Como, por exemplo, a pessoa lhe ofende. Amar, Jesus não pede que você abra os dentes, esteja abraçado aquilo ali. É não revidar. É regozijar-se com a felicidade do outro, daquele que te ofendeu. Eu tive uma experiência na minha vida, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, e uma pessoa me fez um mal, eu cerquei ele para matá-lo. Comprei uma arma e esperei ele durante 24 horas no lugar. E com toda a sinceridade para vocês, não minto, comprei uma arma 0 e esperei ele durante 24 horas sem comer. O ódio era tão grande que eu não senti fome e fiquei na espreita a esperar. E senti aquilo, estou dizendo para vocês, uma experiência. Sofri muito, passou,
E eu senti naquele dentro de mim, por conta do prejuízo enorme que ele me causou, e a grande... porque eu emprestei um carro para ele pagar uns débitos, e depois de financiado, que ele transferiu o carro para mim, ele não transferiu e mandou a polícia tomar o carro. E é revoltado, eu fiz isso. Aí, para encurtar a história, durante muitos anos, e aí eu comecei, um dia eu estou numa reunião, e o amigo Zé disse para mim, disse, meu filho, já fazem uns 8 anos tu anda sofrendo por conta do teu orgulho. Quem não perdoa sofre 2 vezes. Sofre pelo problema e sofre por não perdoar. Liberta-se disso. Quando tu vai dormir, tu dorme com o teu inimigo junto contigo. E cada noite que tu fecha teus olhos, ele dorme abraçado contigo, dentro do teu íntimo. E aí eu fui realmente, comecei a estudar, analisar. E aí comecei a fazer aquilo que foi pedido. Estudando o Evangelho, a gente foi ver que quanto mais você aciona isso, mais ele tende a crescer. É como um laço que te prende maior ainda dentro. E à medida que a gente foi estudando, vendo isso, e aí deixei para lá. Foi passando e esqueci. Durante um bom tempo. E um dia que eu vi ele dentro de Feira de Santana, no cruzamento de feira, na situação que eu encontrava antes, quando eu vi, senti uma tremenda dó dentro de mim e meus olhos encheram de lágrimas. Porque a inversão, a condição que ele se encontrava, e naquele instante eu vi realmente que eu tinha perdoado. Senti uma dor profunda por vê-lo numa condição completamente inferior que ele se encontrava. Então é o seguinte, em prática, Jesus nos pede que amar o inimigo quer dizer, porque você vai dizer, o cara lhe ofendeu você, eu amo fulano. Não é assim. É entender de que a posição que cada um se encontra evolutiva é o estágio de cada um. Você hoje se encontra Renê, você não é Renê, você está Renê. Mas à medida que você cresce, melhora, você aprimora seus conhecimentos, muita coisa em você tende a melhorar. E se você não perdoa, à medida que você tende a crescer, você se diminui ou se, como diz o outro, você se prende àquele laço e nunca consegue crescer. Então, amar o inimigo é desejar o bem, é compreender que o outro é mau, é escolha de cada um. Como eu também já fui bem pior do que o outro, já tive meu estágio bem ruim. Estou querendo melhorar, eu não estou melhor. Então amar é perdoar, é compreender a situação evolutiva de cada um. Divaldo, perguntaram a Divaldo sobre a questão da maldade de outro para nós. Ele respondeu o seguinte, que quando o outro se faz mal, é um problema dele. Quem se comprometeu foi ele. Foi ele. E com um detalhe importante, no momento que a gente não consegue, pelo menos tentar perdoar, amar o inimigo, como você falou, realmente é difícil porque são fluidos diferentes, né? Você não vai... Você não confia. Não confia, né? Não há confiança. Quando você não tem confiança, fica difícil. Mas no momento que você tenta minimizar e, como eu disse, trabalhar para orar por ele, você vai estar criando na sua psicosfera uma energia extremamente positiva e envolvida com os espíritos que trabalham com o bem. Quando você passa a odiá-lo, a querer... E alimentar esse sentimento. Exatamente, né? Você vai conviver em uma energia completamente nociva. Aí você vai manter contato exatamente com aqueles espíritos que realmente vai tentar alimentar tudo isso e colocar na sua cabeça, porque você está abrindo as suas comportas para o mal. Entra na mesma faixa. Na mesma faixa, né? Aí fica difícil, né? Agora, é preciso maturidade, é preciso entendimento e conhecimento de si próprio e das próprias limitações que nós temos. Mas é isso? Né? Para que possa alcançar os objetivos que a gente se propõe a fazer e a alcançar. Interessante essa Viu aí, explicação sua, bem porque explicado, é bem agravante, né? E a gente, a cada citação e reflexão sobre o tema, a gente para e se pergunta que talvez ou com certeza seja o ponto fundamental para que nós construamos uma sociedade melhor. Porque é muito fácil fazer o que a maior parte de nós fazemos, amar aqueles exatamente, aqueles que são mais queridos, aqueles que nos tratam bem. É fácil. É muito fácil, porque as afinidades são as mesmas, né? A concordância. O que é bom é fácil. Exatamente. Né? Então é uma questão muito profunda
e que nos chama a uma reflexão com senso de urgência, porque se nós queremos um ambiente melhor, partindo do início dentro da própria convivência, no lar, no templo religioso, na casa espírita, né? No trabalho, no cotidiano, nós temos realmente que semear a tolerância para com os equivocados, que não concordam, os de pensamentos diferentes, de pontos de vista diferentes, né? Respeitando as diferenças. Questão de nos educarmos moralmente. E aí a doutrina espírita entra como um grande suporte e orientador, porque além de nos orientar quanto aos valores morais, nos traz a importância de que isso seja executado com maturidade e com amor. Porque fomenta, a partir desse ponto de vista, quais seriam as consequências, queridos irmãos, para a gente trazer mais uma pimentinha para o tema, se não nos conciliarmos. O que é que a doutrina espírita nos explica da importância da reconciliação? O que é que pode... Qual a importância, o ponto positivo e qual seria o ponto negativo? E aí nosso amigo Ailton vai nos mostrar. Eu não falar demais. Nós só estaríamos postergando, né, os reencontros felizes, né, se hoje adiarmos essa aproximação, né? Como consequência, o que Francisco acabou de relatar, né? A dor que não é uma dor palpável, mas é uma dor sentimental, que ela nos corrói até nos levar a depressões profundas. Quando não há um suicídio, né? E quando há, o que eu falei anteriormente, quando há essa somatização da problemática, dos problemas, né, do ódio, da vingança, ela perpassa para outra existência. E às vezes nos acarretam dores que nós não sabemos de onde vêm essas dores, mas as dores estão exatamente na alma, no íntimo, que nós não sabemos por que estamos sofrendo, estamos com tal enfermidade, né? Porque tudo na nossa vida vai de mal a pior. Então é uma somatização de coisas que nós outrora tivemos a oportunidade de saná-las e simplesmente postergamos. Mas eu gostaria de lembrar um fato que Mesquita colocou no início. É possível amar, é possível, é difícil, né? É difícil, não é fácil, dadas a nossas limitações também, né? Diante das nossas limitações atuais. Mas se foi nos dado a condição de ficarmos frente a frente com o nosso algoz, é porque nós temos plenas condições de reatarmos esses laços, entendeu? Então não vamos nos achar também que somos os coitadinhos que não estamos na condição ideal, que somos as vítimas. Não, eu vou deixar para a próxima existência. Muitas vezes as pessoas acham que o espírita é passivo demais, né? Não é nem pacífico, é passivo demais. E não é passivo. Na verdade, o espírita, ele coloca as situações e as condições. Você pode, e você tem o livre-arbítrio de você querer ou não querer reatar os laços de inimizade, né? Reatar os laços, se aproximar. Mas há uma consequência. A condição espírita, ela lhe dá as explicações dos porquês, o que Plínio deixou bem acertado aí. Mas eu gostaria de chamar a atenção também para algumas inúmeras pessoas que conseguiram amar os seus inimigos. Tem muitos da nossa. Algumas pessoas. Eu gostaria de voltar lá no tempo e a começar pelo próprio Cristo. Quando Jesus expirava na cruz, no momento de sofrimento extremo, ele chega e diz, olha para Pedro, olha para Maria, né, a sua mãe, ainda dá um exemplo, né, de humanidade. E olha que momento, amor, né? E em sofrimento extremo. Mulher, eis aí o teu filho. Porque Maria já se dirigia a ele, né? Meu filho, o que foi que lhe fizeram? E ele disse, mulher, eis aí o teu filho. E olha para João, né, e diz, filho, eis aí a tua mãe. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus naquele momento está dando o exemplo maior de amar os nossos inimigos. Porque ele uma vez disseste que
podeis fazer o que eu faço E muito mais. e muito mais. Então, se eu sou Se assim capaz quiseres. se eu sou capaz de amar, vós também sois capazes de amar. E aí nós vamos para Estevão. Quando Estevão estava nos braços de Abigail, já todo apedrejado, todo deformado, e Abigail naquele momento, quando estava ao lado de Paulo de Tarso, né? O Saulo de Tarso, ela o reconhece como seu irmão. E nisso ele manda que pare o apedrejamento, leva para uma sala reservada. E naquele momento ele tem a condição ali. Ele poderia muito bem dizer: não, minha filha, não fique com esse homem é um homem mau. Exatamente. Ele diz o contrário: minha filha, fique com Saulo. E ainda o acompanha, né? Fique com espiritualmente. Saulo. Amor. Entendeu? Saulo, eu te perdoo. E aquilo mexeu no psicológico de Saulo. Como pode um homem que eu persegui me amar e me perdoar? E no momento, aí vem a vez também é um momento, de né? Saulo, que agora Paulo, quando está de frente do imperador, ele consola o soldado que iria decapitá-lo. Soldado, cumpre a tua missão, que eu já cumpri a minha. E olha com um sorriso nos lábios, né? Então, Tá lá em voltando Paulo agora Estevam. para o século XX, a gente lembra a figura de Gandhi. Se eu morrer perfurado por uma bala, eu morrerei feliz. E se eu morrer ainda pregando, né, pregando a paz, eu morrerei mais feliz ainda. E se eu morrer falando o nome de Deus, eu morrerei mais feliz ainda. Ele cita a primeira e E segunda quando ele vai no meio da multidão de milhões de pessoas, o infame, né? O equivocado, né? Ele chama Gandhi, Mahatma, e quando Mahatma olha, ele dá um tiro a queima-roupa. E ele olha pro agressor, né? Pro assassino e olha para o céu e diz: ó Rama, ó Deus. E ali ele morre perdoando Do jeito que ele o pediu, inimigo. né? Não Do jeito que condenando, ele nem pediu. condena, né? Ele Então, nem... essas pessoas conseguiram amar os seus inimigos. Então é possível também amarmos os nossos inimigos. E vamos agora, né, Theo? Para os nossos comerciais. O tema é tão Depois nós instigante. retornaremos. E gostaríamos de ouvir a opinião de Messias sobre o que pode acontecer, quais as consequências. O Messias, o prometido que está aqui do nosso lado. Dado a todos. Sim, Mesquita. Você ia falar. Vamos falar, não, Estamos aqui esperando. Afinal de contas, você é o prometido, que há de vir. Messias. Messias, né? Ele veio. Nós seres humanos estamos numa condição ainda moral meio equivocada, fraquinha. E diante de uma justificativa infantil, diante da honra, nós protelamos essa questão, essa evolução moral para poder perdoar, porque achamos o orgulho como disciplínio, que é uma das maiores chagas. A gente se envergonha em dizer que perdoa aqueles que nos machucou, pensando equivocadamente, como os outros, que nós somos covardes. E fracos, como diz, né? Então, a maior caridade é o perdão. É a porta da caridade, é o perdão. E a gente ainda reluta por justificar a outra que feriu a minha honra, eu não perdoo. Então é covardia. Com certeza. É covardia. Tenha força, seja coragem e perdoe. Permitam-me eu colocar aqui uma situação para você ver que esta questão de amar os seus inimigos é na visão cristã. O Espiritismo ele está mais próximo de Cristo porque ele tem as portas mais abertas e entende melhor as suas... Explica. Ele procura entender melhor a sua justificativa, não fazendo curvas, querendo enganar a si mesmo. Uma mãe tinha 2 filhos e esses passaram no concurso da polícia e 2 anos depois de formados se envolveram numa diligência onde foram baleados infratores e policiais. Os 2 irmãos e um infrator de 16 anos deram entrada no hospital.
O médico pediu ao assistente social que fosse informar a mãe dos policiais que nenhum dos dois tinha resistido dos ferimentos. E disse, aproveite e peça ao fígado que um dos filhos dele é compatível com o menino que tem 16 anos. Disse, doutor, o senhor tá doido de fazer um negócio desse? Se você não for, eu vou. Ela sabia que o médico era duro, era incisivo, não tinha rodeio, e ela, assistente social, mais maleável, foi informar. Pediu, a mãe ia conceder. Aí o médico chegou e disse, olha, só tem um porém. O rapaz que está precisando do fígado é o que matou seu filho, seus 2 filhos. Aí ela olhou e disse para a assistente social, tá vendo o que é que você está me pedindo? Para doar o fígado do meu filho que ele matou para salvar a vida dele? Mas aí o médico disse, mas senhora, será que não era isso que seu filho desejaria? Salvar mais de 30 ou 40 ou 50 vidas? Ela pediu 10 minutos de reflexões e ela não era espírita. Voltou e disse, autorizo. Será que ela praticou o que Jesus pedia, amar os vossos inimigos? Será que nós estamos nessa condição de chegar no hospital, vendo um filho nosso sucumbido através da mão de um infrator, e ainda ceder um órgão dele para salvar essa vida? Então eis a questão moral. Essa senhora estava numa condição moral tão grande, e olha que de imediato ela refutou, quando tomou conhecimento. No momento, né? O exercício, Natural de qualquer pessoa, exercício, fazer ao outro aquilo que queres que faça para ti. Então é tudo, é um ordenamento, um puxando o outro, né? Então Jesus é o modelo, não tem para onde correr. É o nosso modelo, o nosso sol, nosso guia. Se nós não nos apegarmos nessas trilhas de Jesus, nós não vamos exercitar nunca e jamais. A gente vai ter o conhecimento, mas não vai ter coragem de colocar em prática. Vamos vencer os nossos medos e os nossos orgulhos. É só registrando aqui a presença dos nossos internautas, né? Gisélia Santos Souza, o nosso boa noite. Rene, que Tá longe, mas está presente, né? em Aracaju, mas deixa aqui o nosso boa grande noite. abraço, Rene. Osvaldo também, Osvaldo, que está bem. aqui hoje, mas Grande está aqui David. presente. Né? Adelmo Alves Carvalho, né? Nosso boa noite. Boa noite. Cleison, Antônia Cleide, né? Boa Claudio noite. Honor Matos, nosso boa noite. Kelly, que Plínio não conhece nem um pouco, né? Plínio? Kelly, o nosso abraço, viu? Um abraço, Kelly? Grande Carinhoso. abraço, grande beijo. E Theo também está aqui, né, Theo? Tá aqui. Tá aqui presente. E como sempre aqui o nosso querido Damião, né? Esse estava hoje Damião, conosco, que é da- tava de manhã, hoje conosco lá em Euclides da Cunha. Mandou um abraço para Ótimo. todos vocês aí. Abraço, Que é Damião. Que é de Euclides da Cunha, Damião, né? Que coloca Trabalhador aqui, incansável. coloca aqui, é tão possível que Jesus amou e ensinou que também podemos, né? De fato, Damião. Verdade. E a Adriana, que é a nossa fiel internauta aqui, né? Como sempre. Perde uma. Sempre. Aí a Adriana coloca. Assídua. Realmente, Ailton, é Boa difícil noite. amar o inimigo. Mas é possível, viu, Adriana? É difícil, mas é possível. Jesus nos deixa essa possibilidade aí, a possibilidade eminente, né? Tanto é que Jesus deixou o código, né? O código como se fosse uma fórmula de bolo, né? Na verdade, já prontinha. Reconcilia primeiro com o teu inimigo para depois agradar. Engraçado, eu ia falar sobre isso quando ele diz reconcilia quando está no caminho, que uma coisa não puxa a outra. Deixa eu só, rapidinho, Mesquita. Renan Santana, nosso boa noite, né? E Renan Santana e novamente Grande aqui a Raimundo Adriana Dória, grande e... Dória. Dória, meu amigão, um abraço, viu, Dória? E nega, Abraço, Valdeci, Dória. né? Raimundo Dória, o Espiritismo faz milagres. Hoje, nosso Mesquita, um trabalhador da doutrina, parabéns. Adriano diz aqui, Grande será nega. que esse milagre se fará em mim? Só falta eu. Fará, Adriana. Vamos com você. Você é uma pessoa boa. Todos estamos fadados a sermos felizes. Então, Plínio, você citou, né, reconcilia-te com teu irmão enquanto está no caminho. no caminho. Porque Jesus, apesar de não ter deixado nada escrito, aqueles que o escreveram foi que Foi a conviveram ou por intuições, e ele não mente para a gente. Porque ele disse, ninguém, mas é ninguém mesmo, entrará no Sem reino do exceção. céu. Entrará no reino do céu sem que seja
pagado o É o último ceitil. ceitil. Então, Exatamente. meu amigo, não vamos postergar. Não ando por Exatamente. fugir, não tenta fugir. Todos os dias Deus nos dá oportunidade para isso. Vamos observar, você até falou assim, o que pode acontecer se nós não perdoarmos. Isso. Energeticamente, vamos trazer para os nossos dias coisas simples. Não vamos trazer coisas tão graves. Uma pessoa que faz uma calúnia ou algo que magoa a gente. Se a gente continua com aquela mágoa, o que é que ocorre energeticamente com a gente? A gente vai Adoece. adquirir uma condição que o médico vai chegar, vai fazer exame Câncer. e você não tem nada. Câncer. E vai agravando essa questão energética. Daqui a pouco você está com câncer, você está com a Uma tireoide. gastrite, um Com problema. a tireoide Não é o espiritismo que descobriu. diz, não, né? Assim, É a ciência que já já diz. comprova. Não é espiritismo, não. Então, aquilo que a gente pensa para o outro vem em dobro. Com certeza. Lei de causa e efeito, ó. Se eu penso mal para o meu irmão, ela vai vir, essa força vai vir dobrada. Porque Volta vai vir pro a ponto minha de que eu- origem, né? A minha que eu joguei e a dele. Ela retorna pro Então ponto de vamos origem. pensar bem. E outro equívoco que a gente tem. Quando a gente perdoa e muda de faixa, a gente pensa que se afastou do nosso irmão. A maior caridade, a gente traz ele com a gente. Ele evolui também. Deixar ele pra trás E seria deixa de covardia, praticar. né? E deixa de praticar. Exatamente. Então, Deus é caridade é muito ajudar o maravilhoso. A gente é que não procura entender Deus. A gente só quer que nos entendam. Mas procurar entender o outro e viver o outro é muito difícil. Mas está aí as oportunidades. E tem um detalhe assim de suma importância. Quando você se propõe a perdoar e entender aquele que te fez algo, você cria no seu ambiente emocional várias energias, né? E não só energias a nível do universo, mas também a energia que é emitida por aqueles que estão, de alguma forma, em sintonia com você. Equivocado, Por exemplo, exatamente. de repente eu tenho um inimigo na minha frente e preciso trabalhar com essa questão emocional. E nessa trajetória eu posso comungar com o Ailton a minha necessidade de perdoar determinada criatura. Eu vou somar a minha vontade com a vontade dos espíritos que me assistem, com a vontade dele, que também quer me ver saltando essa situação. Automaticamente, a espiritualidade, através do mentor dele, do meu mentor e da equipe espiritual que cuida, que acompanha, vai somar as energias e vai fazer com que eu consiga trabalhar no dia a dia, no cotidiano, exercitando o perdão, e vou trazer aquele inimigo para o meu seio. Claro que com cuidado, né? Porque é um verdugo, é um algoz, né? Mas você vai trabalhando energeticamente até que você possa, não nessa, mas talvez na outra ou em Mas outra já dá o encarnação. primeiro passo, né? Exatamente, você Começa a trazer semear o com o seu amor. convívio e a partir daí conviver de uma forma salutar, doravante, com aquele que supostamente é nosso inimigo. Isso Veja é muito só. importante, porque pode falar. Veja só, desculpe, André, olha só. Tudo é exercício. A gente, quando quer um bom emprego, a gente se prepara. Quando a gente quer mudar de condições financeiras, a gente investe. A gente quer saúde, investe. A gente quer uma boa condição física, né, professor? Investe. Investe na saúde. A gente acorda de manhã cedo, a gente vê a pista lotada de pessoas investindo na saúde física, mas na condição que o Pai nos pede, que Jesus vem nos trazer, o que é que a gente faz? A gente diz, não é difícil a gente sair daqui para ir morar no país. Não é difícil. Conclua. Não é difícil a gente fazer tanta coisa que a gente faz, mas é difícil a gente amar e perdoar, porque o orgulho é maior do que tudo. A gente se acha melhor do que o outro. Quando a gente se coloca em igualdade, perdoar é uma questão. Você gostaria que alguém lhe perdoasse seu erro? Essa é a questão. É isso aí, Espiritismo no ar, juntos por um mundo melhor. Né? E a gente se junta Para fazer nesse grupo, né? Para fazer melhorar esse mundo melhor. em nós, pessoa, primeiro nós, Nós temos 11 minutos aqui. fazer as Eu acho considerações. que dá pra gente fazer uma rodada com Rapidinho todo mundo pra todos. falando, depois a gente faz as nossas considerações. Agora uma rodada que seja Prático. prática, né? Mais sucinta assim. Então eu vou puxar um assunto aqui que é bastante intrigante para nossa atualidade, que é a situação que o nosso Brasil enfrenta hoje, né? Com tantos inimigos se apresentando contra a humanidade.
Quantas pessoas, quantos líderes se colocando como verdadeiros inimigos da humanidade, não só no Brasil, mas nós percebemos isso no mundo todo, em especial em alguns países, mas veja o que está acontecendo na Europa, as cisões, os rompimentos, as fragmentações, no Oriente Médio, uma coisa que já vem se arrastando há séculos. Muito antes de Cristo, né? E depois de Cristo. Há séculos. E a gente fica diante dessas pessoas, e eu lembro agora daquela menina Malala, no Afeganistão. No Afeganistão, para quem não sabe, lá as mulheres são proibidas de estudar. Malala era uma menina de 13 anos apenas. E o Talibã a proibiu de ir à escola. E mesmo assim, Malala foi à escola. E arrebatou várias outras meninas para ir à escola. Muitas meninas naquele dia fatídico foram exterminadas. Malala levou um tiro na boca. Hoje Malala, ela fala com um pouco de dificuldade. Limitações, né? Com algumas limitações, mas dá para ouvi-la. Entendê-la, Né? A Inglaterra a acolheu. E Malala hoje recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E voltou a propagar a ideia de que as mulheres devem ter direitos iguais. Direitos que devem ser propagados para todas as mulheres do Afeganistão. E você sente em Malala que ela não tem ódio, ela não tem rancor. A fala dela é uma fala de esperança, é uma fala de amor, é uma fala de possibilidade de amar o próximo. Diante dessa situação, meus queridos amigos, eu não vou me dirigir a um só, mas fica com a palavra aquele que pegar primeiro. Diante dessa situação, Fiquem à vontade. ainda assim é possível amar todas essas pessoas, né? Sim. Acreditamos que sim, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Por ordem aqui, né? Pra Rapidinho. gente ser rápido. Mas eu acho que é para as considerações mesmo. Exatamente. Fala e considera. Eu acredito que nesse momento nós temos uma importância extrema. Nós 3 minutos só. nós espíritas, principalmente. Porque não estamos convivendo com essa situação lá. Lá fora. Mas precisamos entender de que o nosso pensamento vai colaborar com a espiritualidade para, de alguma forma, amenizar. E esses espíritos que estão na condição de rebeldes e não querem realmente se melhorar, vão ter que ir para um planeta da qualidade deles. Então, paz e saúde, e que Jesus nos abençoe na nossa trajetória até sábado, se Deus quiser e Ele quer. Mais uma vez, o equívoco da humanidade em tratar diferenças orgânicas, né, como fator preponderante ao conhecimento, à evolução, impedindo que mulheres estudem. Não existe um crescimento intelectual sem uma escola. Então essa questão de ser homem ou mulher, para nós espírita cristãos, é indiferente. Então os irmãos lá são equivocados achando que a mulher é inferior. Então que Jesus abençoe essa Malala. E ela por aí, plena certeza, é uma missionária e ela está cumprindo seu papel e esperamos que ela seja fortalecida, não sucumba. Todos aqueles que estão. Pela grande dessa contribuição com a humanidade, né? Então, como tá bem no finalzinho aqui, as minhas considerações finais é fazer como Malala fez, né? De forma digna, de forma pacífica. E vou dar início aqui, que a gente continue no dia a dia com as considerações finais. Eu deixo a receita que o grande e nobre amigo deixou para a humanidade, o grande Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E que nós continuemos, que a prece exemplar e a vivência exemplar continua, e que cada um de nós façamos a realização dessas orientações do grande Francisco de Assis, que com certeza os resultados serão bons desde o momento da recitação quanto da vivência. Falando em Francisco de Assis, vai falar agora um Francisco. Obrigado, agradecer a cada um de vocês que com carinho e amor nos escutaram. Mas para dizer para todos o seguinte: exercite. Perdão é exercício.
Amor é exercício, compreensão é exercício. Se a gente não exercita, fica difícil. Porque é muito difícil a gente colocar, é difícil quando a gente não quer, mas quando a gente quer, a gente faz a diferença. Diz um grande sábio chamado Mesquita que é difícil uma de casa em cima da outra. Então, que Jesus nos abençoe, um grande abraço a todos os que estão nos ouvindo e até sábado com a paz do Senhor, com certeza. Grande abraço. Gostaria de finalizar também dizendo o seguinte: é possível amar os nossos inimigos, sim. Observe que Jesus traz a proposta de amar os inimigos há 2000 anos atrás. Quando ele chega para os discípulos e junto com a turba que o rodeava, ele disse: aprendestes o que foi dito. Ele se referia à lei mosaica. Olho por olho, né? A lei mosaica que trazia o referendo do olho por olho e dente por dente. A lei de A lei de Italião. Né? E aí Jesus diz o seguinte: porque na lei mosaica as pessoas aprendiam a amar os amigos E odiar e odiar os inimigos. os inimigos. Ele diz o oposto. E Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos E orai e orai Por aqueles que por aqueles que vos perseguem. verdade. Então, se nós hoje estamos, e se você que está aí Nos ouvindo, se você hoje está de frente de um algoz, seja ele o seu irmão carnal, seja ele o seu pai, seja ele a sua mãe, o parente ou não ou sei, né? parente, ou um desconhecido, e se essa pessoa não tem nenhuma afeição para com você, e se você se acha o coitado, não se acha o coitado. Você, nesse momento, você tem a oportunidade de fazer diferente. Você tem a oportunidade de reconciliar com o teu irmão e de abraçar Deus com mais pressa possível. Porque quanto mais a gente quanto mais a gente reconcilia com o nosso irmão, mais rápido a gente se reconcilia, mais a gente consegue abraçar Deus com mais pressa. Então, leva adiante. corra, abrace o irmão, perdoe os vossos inimigos, né? Porque é a oportunidade que Deus está nos dando, e corra para o abraço com Jesus. Muita paz. Rapaz, eu agradecer ao nosso Theo, E né? nosso obrigado Theo, ao nosso nosso gado, grande amigo O grande Theo. apoio hoje foi o Deu conta de tudo aqui, né? fantástico. O cara substituiu 3 logo aí, ó. O cara é fera, viu?